talvez, mãe, você que está me assistindo aqui agora, está tendo essa dificuldade de lidar com o posicionamento do seu filho quando você dá uma ordem, quando você exige dele que ele cumpra alguma coisa. Porque talvez a criança manifeste uma opinião contrária à sua, porque talvez a criança ela se posiciona de uma forma que é diferente da sua vontade, e isso gera em você muito desconforto. Então, se isso está acontecendo com você dentro de casa, olha, não se sinta só, porque muitas mães têm essa mesma dificuldade. Hoje, né, existe um espaço natural de posicionamento, de crítica, de questionamento, de opiniões na infância. Então, a gente vê isso de forma muito presente nas escolas, que a escola hoje, você vê o currículo da escola, está cada vez mais inclinado, né, para formar um ser pensante, formar um ser com posicionamento, com poder de criticar, de posicionar, de manifestar sua opinião, de ter pensamentos críticos. Então, hoje, no século XXI, nós temos sim um espaço onde a criança ela manifesta sua vontade, onde a criança ela se posiciona, ela dá opinião, e isso é muito saudável e necessário para o desenvolvimento dos nossos filhos. Então, qual que é o grande problema? O grande problema, mãe, é que a maioria das famílias, né, não estão preparadas para acompanhar essa evolução. E muitas famílias ainda ficaram presas, né, em exigir que seus filhos sigam ordens sem o espaço do questionamento, sem o espaço de olhar para a vontade, de olhar para a opinião da criança. E talvez, mãe, se você está passando por isso, eu quero te dizer, olha, você não está sozinha. Inúmeras mães estão tendo essa mesma dificuldade de conquistar esse espaço de colaboração das crianças, de conquistar esse espaço de obediência das crianças, levando em consideração esse espaço do posicionamento natural da criança, que é muito desafiador. É muito desafiador quando você tem em casa uma criança que se posiciona ou tem uma vontade contra a sua, que não cumpre uma ordem dada. Isso é muito desafiador. Porque nós temos uma cultura de uma educação baseada nos séculos passados, onde a criança ela tinha simplesmente que seguir ordens sem questionar. Não é verdade? Então, quando você tem hoje dentro de casa um ser em desenvolvimento, que tem um espaço de questionamento saudável, que tem um espaço de posicionamento saudável, que na escola ele é estimulado o tempo todo a se tornar um ser pensante, com pensamento críticos, com opiniões, quando chega em casa você não sabe lidar com isso, isso é muito desafiador. Então, eu quero te dizer, mãe, que você não está sozinha e que também existe um espaço possível para você lidar com isso de uma maneira mais tranquila, de você acabar com as birras, de você acabar com o mau comportamento do seu filho, de você ter, sim, filhos mais obedientes, disciplinados, que colaborem, sem precisar brigar. Eu quero te entregar justamente isso, esse olhar. Eu quero te fazer olhar para o outro lado da moeda, para você começar a perceber que, por mais desafiador que pareça, uma criança que se posiciona, uma criança que demonstra vontades próprias, não é tão ruim assim. Pelo contrário, existe um lado muito positivo numa criança se posicionar, numa criança poder manifestar a sua vontade, manifestar a sua opinião, manifestar o seu pensamento contra a sua vontade, como mãe e como pai, muitas vezes, tá? Claro que isso a gente precisa trabalhar sempre com muito respeito, mas existe um espaço saudável para isso. Imagina uma cena aqui comigo. Hoje, eu exijo da minha filha vai fazer 3 anos, eu exijo dela que ela seja submissa, que ela seja uma criança boazinha, que ela obedeça sem questionar nada, que ela cumpra as minhas ordens de forma instantânea, que ela se comporte bem, que ela faça tudo sem reclamar. Hoje eu exijo isso dela, né? Imagine esse cenário. Se eu exijo isso da minha filha hoje, né? E daqui a pouco, na adolescência, na juventude, o que eu vou esperar dela? O que eu vou exigir dela? Na adolescência, na juventude, o que nós percebemos muitas vezes são pais, são mães que exigem dos seus filhos que eles se posicionem, que ele saiba se expressar, que esse jovem corra atrás dos seus sonhos, que ele tenha iniciativa, que ele não abaixe a cabeça para qualquer um,
né, que seja um jovem empoderado, com autoestima, que seja um jovem capaz de ir para o mercado de trabalho, fazer tudo que precisa ser feito com determinação, sabendo se posicionar de maneira correta. A gente exige isso de um jovem, a gente espera isso de um jovem. Mas quando na infância a gente olha para os nossos filhos dentro de casa e a gente não permite que eles se posicionem, a gente não permite que eles vão contra a nossa vontade, que eles não opinem, que a gente não leva a opinião deles em consideração, essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Então, mãe, eu quero que você traga essa percepção comigo aqui agora. Talvez você está tendo dificuldade para lidar com o seu filho dentro de casa, que é uma criança que às vezes bate o pé para ter aquilo que ela quer. Realmente é desafiador. É desafiador. Mas você precisa entender que esse aspecto do seu filho, de se posicionar, de manifestar a sua vontade, também é algo positivo.